a nossa conversa de hoje. Bom, inicialmente, eu só quero lembrar vocês que a atividade que está com prazo em curso se encerra amanhã. Então, se você, por algum acaso, não tem o link de acesso ainda, não conseguiu fazer, entre em contato comigo, me dá um alô por e-mail, por WhatsApp, ou da forma que achar mais adequada, para conseguir pegar esse link e entregar a atividade até o fim do dia de amanhã. Andréia também chegou agora, seja bem-vinda, Andréia. A gente, então, estamos sem mais recados no encontro de hoje, na aula de hoje, e vamos para o nosso conteúdo. Lembrando que na aula passada a gente já começou a falar sobre o assunto da aula de hoje, a gente fez um panorama sobre esse assunto e hoje a gente vai entrar em alguns detalhes em relação ao que especificamente eu coloquei no material para vocês sobre a tutela judicial e extrajudicial. Deixa eu só do meio ambiente. Então, lembrando que nós vimos no nosso primeiro bimestre uma série de regras que envolvem a regulação entre a interação do ser humano natureza no direito brasileiro, vimos que o descumprimento dessas regras enseja a responsabilização das pessoas por elas responsáveis, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, e agora a gente está conversando sobre como se dá a efetivação dessa responsabilização. Então, a gente está agora falando sobre a ação civil, em que essas obrigações são cobradas, são reconhecidas no primeiro momento e cobradas no momento posterior, e depois nós vamos ver os crimes ambientais, como se dá a responsabilização criminal em termos de matéria ambiental. Então, nesse contexto todo, na aula passada a gente já conversou sobre a tutela civil ambiental, que é o tópico da ementa de vocês, e do material, e do AVA também, que eu rebatizei como tutela judicial e extrajudicial do meio ambiente. E aí nós conversamos na aula passada sobre como é um processo civil privado e como ele é incompatível, como ele se contrasta com algumas das especificidades da tutela dos direitos coletivos em sentido amplo, que a gente divide em direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Lembrando que o nosso queridíssimo direito ambiental, as situações que envolvem direito ambientais, no mais das vezes, serão situações que envolvem interesses ou direitos difusos, porque são situações em que eu sequer consigo determinar as pessoas que são atingidas por aquelas circunstâncias de fato que as liga, também por ser um direito indivisível. E por nós estarmos diante de um direito com esses contornos, com essa natureza, a gente vai também exigir que o processo de reconhecimento, responsabilização das pessoas que causam um dano, por exemplo, com essa natureza, seja diferente. A regulamentação sobre esse processo se dá por meio do que a gente falou na aula passada, que é o microsistema de processo coletivo. Então, eu não tenho um código de processo coletivo, tampouco eu vou usar exclusivamente as regras do CPC, do Código de Processo Civil, para tutelar as situações que envolvem meio ambiente. Eu preciso, na verdade, de um conjunto específico de leis, um conjunto específico de diplomas legais, em especial o Código de Defesa do Consumidor, a Lei da Ação Civil Pública e a Lei da Ação Popular, sempre lidos esses diplomas legais à luz da Constituição e em harmonia com o CPC, porque dá as bases gerais do processo civil brasileiro, para que nós tenhamos essa responsabilização da pessoa que viola regras de direito ambiental, regras ou princípios, normas, melhor dizendo. Pessoal, lembrando também que a sala de vocês, se eu começar a falar muito juridiquês, se eu começar a ficar muito esquisito, vocês param, me interrompam, tirem suas dúvidas,
que a meta é que vocês compreendam. E repetindo, a gente geralmente vê esses conteúdos depois que vocês já tenham visto todo o processo civil, depois que vocês já compreendam no nosso próximo assunto, direito penal. Então, falar desses assuntos com vocês agora, às vezes, pode ser mais desafiador. Então, por favor, não me deixem cometer o erro de falar coisas que vocês não vão entender, tá? Então, me ajudem com isso. Se eu estiver falando algo que vocês não têm noção do que é, não está dando para entender, parem, perguntem, que eu paro e explico qual é a base daquilo e qual é a especificidade do direito ambiental. Mas, bom, aula passada nós encerramos trabalhando esses 2 tópicos dos slides. E hoje a gente começa propriamente a falar dessa ação civil pública em matéria de direito ambiental. Então, quando a gente fala de uma ação privada, aquela que a gente desenhou, a régua, a linha dela, as etapas dela na aula passada, a gente vai falar de uma ação privada, em regra, de uma ação feita em moldes privados, em que 2 indivíduos ou pessoas delimitadas vão pleitear direitos também muito bem delimitados. Existe, no entanto, uma outra forma de ação, que é a ação civil pública, que é a ação judicial que está voltada justamente à reivindicação, à tutela, à defesa de direitos transindividuais. Então, existe essa forma específica de ação judicial e que, por consequência, atende exatamente o nosso campo de estudo na disciplina, que é o direito ambiental. Então, quando a gente vai reivindicar direitos, qualquer forma de efetivação de algum direito relacionado à temática ambiental, nós utilizaremos uma ação civil pública. A ação civil pública tem várias serventias, a gente vai olhar mais agora para o que nos interessa como aos assuntos ambientais. Então, a ação civil pública, ela é regida, antes da gente falar especificamente, por uma lei própria, tá, pessoal? É uma lei bem antiga. É uma lei antiga, não é das mais recentes que nós estudamos. É a Lei 7347 de 85. Percebam que até o próprio ano de edição da lei converge com aquilo que nós falamos sobre os direitos coletivos terem sido evidenciados, prestigiados pela legislação a partir dos anos 70. Então, nós temos o CDC, anos 90, mas temos a lei da PNMA também, é uma lei antiga, mais ou menos no mesmo período, segunda metade do século XX, lei da ação civil pública em 85. Então, mais ou menos nesse recorte temporal de 20 anos, a gente vai ter a edição dessas leis todas que visam a defesa, a tutela desses direitos coletivos. Então, a Lei 7347, que é a Lei da Ação Civil Pública, justamente disciplina a ACP, a Ação Civil Pública, de responsabilidade por danos causados, ao meio ambiente, nosso ponto de interesse, ao consumidor, a bens e direitos de valores artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, além de dar outras providências. Então, percebam que o próprio objeto da ACP, da Ação Civil Pública, é justamente a responsabilização por danos ligados ao meio ambiente. Então, quando nós falamos da defesa judicial de questões ambientais, nós vamos, por essa razão, falar do meio ambiente como objeto da ação civil pública. E quais são as disposições da Lei da Ação Civil Pública? Percebam que é uma lei bem curtinha, tem apenas 23 artigos, que mais nos interessam agora no nosso conteúdo. O primeiro ponto, pessoal, é um ponto que nem diz respeito à ação em si. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é um ponto que diz respeito sobre uma investigação prévia ao ajuizamento da ação.
Vocês com certeza a essa altura já ouviram falar em inquérito policial, talvez até estejam estudando. O inquérito policial é aquele procedimento investigativo a cargo da autoridade policial, do delegado de polícia, da polícia judiciária, que vai apurar, que vai investigar a prática de um crime, em linhas muito gerais. Quando surge a lei da ACP, ela se inspira nesse modelo de inquérito policial, mas com outro escopo, com outro objetivo e com outra perspectiva, que é possibilitar que uma outra instituição investigue também situações de lesão a direitos coletivos. Só que eu não estou falando aqui de uma lesão a direitos que necessariamente caracterize crime. Percebam que eu vou falar agora de um inquérito, ou seja, de um procedimento investigativo, mas que não é um inquérito policial, ou seja, ele não está preocupado em investigar crimes necessariamente. Ele está preocupado em investigar ilícitos civis. Então, da mesma forma que existe um inquérito policial que apura a existência de crimes e há um delegado que conduz, é a polícia que tem a responsabilidade por esse inquérito, existe, de acordo com a lei da ação civil pública, o inquérito civil, que será conduzido não por um delegado, não pela autoridade policial, mas sim pelo Ministério Público. Então, eu tenho um instrumento de investigação, no nosso caso, de ilícitos ambientais, que é instaurado e presidido por alguém do Ministério Público, seja no Ministério Público Estadual, por meio de um promotor de justiça, seja no Ministério Público Federal, com a ação de um procurador da República. Tá? Procurador da República é a mesmíssima coisa que o promotor de justiça, só que um é estadual, outro é federal, mas eles fazem as mesmas coisas, só que em áreas, um vai ter interesse federal e a outra não. Então, nesse procedimento que é instaurado pelo Ministério Público, eu vou ter a investigação de ilícitos ambientais. Então, é muito comum, por exemplo, pessoal, que o IBAMA autuou alguém porque cometeu uma infração administrativa ambiental. Então, primeiro ponto, eu tenho inquérito policial. Se vocês forem fazer estágio na Justiça Estadual, todo mundo vai chamar de IP. E eu tenho IC, que é o inquérito. Deixa eu fazer isso por extenso, né? Inquérito civil. No inquérito policial, eu tenho, primeiramente, o objetivo de investigar de crimes. Ele é instaurado e conduzido pela autoridade policial. Autoridade policial que nada mais é do que um delegado de polícia. Nosso inquérito civil, ele tem como objetivo investigar a prática de ilícitos cíveis contra interesse ou direito ele é instaurado e conduzido pelo Ministério Público.
Percebam como eles são, ao mesmo tempo, parecidos, mas com algumas diferenças. A maior diferença é o objeto deles. Aqui eu estou preocupado no inquérito civil em apurar se houve, se alguém praticou algum dano ao meio ambiente, por exemplo. Vou colocar do meio ambiente. E aqui a condução é bastante distinta. Eu não tenho, porque a autoridade policial, o delegado de polícia, ele é alguém que compõe a estrutura do poder executivo e que exerce funções administrativas. Na dinâmica do inquérito policial, você tem o delegado de polícia, existe uma relação funcional em que tudo que o delegado de polícia faz tem que ser observado e está sempre sob análise do Ministério Público. Então, se o delegado de polícia do inquérito policial fala, olha, eu concluí o inquérito policial e eu entendo que houve a prática do crime tal, que houve a prática de um crime de homicídio. O Ministério Público, quando ele recebe o inquérito policial, ele pode falar, olha, delegado, mas eu estou convencido não, viu? Pega esse negócio de volta e faça mais essas e essas diligências. Providencie a investigação disso, daquilo. Então, existe essa relação de quase sujeição, digamos assim, entre o Ministério Público e a polícia na dinâmica do inquérito policial. Aqui eu já tenho a investigação sendo conduzida diretamente pelo Ministério Público. Então, não tem um órgão administrativo que vai realizar ou que é estruturado para isso. É o próprio Ministério Público que vai fazer isso. Como isso acontece muitas vezes, isso é bastante comum em termos de ilícitos ambientais, imaginem que talvez o IBAMA ou o IMASU ou qualquer órgão ambiental tenha lavrado um auto de infração contra alguém. Olha, o fulano construiu em área de APP. Isso vai gerar para o fulano uma multa, um auto de infração, uma responsabilidade administrativa. E é muito comum que, a depender das circunstâncias dessa infração administrativa, o próprio órgão ambiental encaminhe cópias para o Ministério Público e fala, olha, Ministério Público, eu autuei um fulano aqui administrativamente porque ele fez isso. Tome só essa informação e veja se não é do seu interesse de investigar isso aí melhor. Pode ser que o Ministério Público, com base nessa mesma informação, vai instaurar um inquérito civil. E nesse inquérito civil, ele vai apurar, investigar e conseguir mais elementos de prova para que ele tome outras providências. Agora, no âmbito judicial, potencialmente para que as investigações que ele fizer nesse inquérito civil acabem dando base a uma ação civil pública. Então, a ideia, o objetivo do inquérito civil é justamente investigar, reunir provas para que isso, a depender do que for conseguido, culmine no ajuizamento de uma ação civil pública contra a pessoa que causou o dano. A ação civil pública que tem natureza civil, ela apenas vai exigir que alguém pague algo, faça algo ou deixe de fazer algo. Aqui no inquérito policial, por outro lado, as informações que são investigadas no inquérito policial podem culminar no ajuizamento pelo Ministério Público de uma ação penal, de acordo com tudo que vocês estudam e vão estudar em penal e em processo penal. Então, as naturezas são diferentes. Aqui, penal, aqui, sim. Aqui eu tenho responsabilização que pode levar à prisão de alguém.
a restrição, a privação de liberdade. Não, aqui eu só posso exigir que a pessoa pague algo, faça ou não faça algo. Mas esse inquérito civil é um instrumento pensado pela Lei da Ação Civil Pública para que um dos possíveis titulares da ação civil pública consiga reunir esses elementos de convicção, para que ele consiga investigar e fazer com que, a partir dos elementos de prova que forem colhidos, levar isso ao judiciário e promover a responsabilização do poluidor. Mas, pessoal, um ponto bastante controvertido da Lei da Ação Civil Pública, percebam que eu falei para vocês a todo momento aqui de uma única instituição, Ministério Público, apenas. A lei apenas dá ao Ministério Público com exclusividade a possibilidade de instaurar e conduzir um inquérito civil. Só que percebam pelo slide seguinte que todas essas figuras aqui podem ajuizar uma ação civil pública para a defesa do meio ambiente ou de qualquer outro bem transindividual ou interesse. Então, fica a discussão sobre se eu tenho tantos outros legitimados, por que apenas o Ministério Público teria prerrogativa, teria atribuição para instaurar inquérito civil público? Será que os demais legitimados não poderiam investigar também danos ao meio ambiente? Então, existe uma discussão bastante acalorada em relação à competência exclusiva, à atribuição exclusiva do Ministério Público em instaurar e conduzir inquéritos civis. Mas saibam que, pela redação da Lei da Ação Civil Pública, o entendimento que se tem hoje é que o Ministério Público é a única entidade, a única instituição no Brasil que pode instaurar e conduzir inquérito civil. Mas percebam mais uma vez que eu dividi para vocês em 4 blocos, em 4 definições, em 4 grupos diferentes, os legitimados para propor uma ação civil pública. Então, quem pode ir até o juiz e falar, olha, seu juiz, o fulano de tal causou um dano ambiental e nós vamos responsabilizá-lo. Quem pode fazer isso? Nós falamos na aula passada que essa legitimidade não é dada ao particular. Não sou eu, Guilherme, não somos apenas nós aqui nessa sala que podemos ir até o judiciário e responsabilizar alguém por dano ambiental. A Lei da Ação Civil Pública elenca que instituições têm a legitimidade ativa para propor uma ação civil pública. São elas o Ministério Público e também a Defensoria Pública. Uma questão que se coloca é que a Defensoria Pública ela foi inicialmente concebida apenas para defender em juízo pessoas economicamente hipossuficientes, ou seja, apenas as pessoas que não têm dinheiro para pagar um advogado, uma advogada. Só que, recentemente, nós temos tido uma ampliação, uma elasticidade desse conceito de hipossuficiência. Então, a própria noção de hipossuficiência, ela começa a se alargar para que a Defensoria Pública tenha uma atuação que vá muito além apenas da defesa dos pobres nos termos legais, mas que ela também tenha condições de defender o que se chama de hipossuficiente jurídico, muitas vezes. Em resumo, a Defensoria Pública, ela, sim, nos anos 90, ela era muito limitada e muito presa apenas a uma atuação de assistência jurídica às pessoas pobres. Ela hoje tem ganhado muito espaço também como instituição de defesa de direitos coletivos.
Então, o reconhecimento da Defensoria Pública enquanto uma instituição também vocacionada à tutela coletiva tem crescido bastante nesses últimos 5, 6 anos. Então, por isso eu coloquei para vocês, nesse mesmo grupo, instituições de tutela coletiva, duas, Ministério Público e Defensoria Pública. E a grande briga que existe sobre o inquérito civil é a Defensoria Pública que diz: por que eu não tenho inquérito civil? Por que só o Ministério Público tem inquérito civil? Então, aí você começa a ter alguns embates acadêmicos sobre a situação de poder ou não a Defensoria Pública também instaurar e conduzir um inquérito civil ou não. Mas hoje é reconhecido com exclusividade apenas ao Ministério Público essa possibilidade. Mas ambas são instituições, até pelos seus contornos constitucionais, que têm a vocação, que têm como objetivo essa tutela coletiva. Então, são instituições que a lei da ação civil pública já diz: olha, essas duas instituições aqui podem ajuizar a CP sem problema nenhum. E a lei da CP também diz que a administração pública pode ajuizar a ação civil pública, seja administração pública direta, ou seja, União, Estados, DF e municípios, seja administração pública indireta, autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista. Se vocês ainda não sabem essa diferença, fiquem calmos que vocês vão estudar isso em direito administrativo, mas não se preocupem, não é nosso foco por hora fazer a diferenciação, explicar como elas surgem, mas todas essas figuras aqui compõem a administração pública e, portanto, a atuação delas nada mais é do que a atuação do próprio Estado brasileiro e dos seus entes federados e das pessoas também que compõem a sua administração. Então, toda a administração pública também tem, o Estado brasileiro, em sentido amplo, também tem legitimidade para propor uma ação civil pública. E, além de em administração pública, instituições que também são públicas, que são destinadas, direcionadas à tutela coletiva de direitos, nós também temos a possibilidade de que particulares, pessoas privadas possam ajuizar a ação civil pública também. Então, se nós todos compusermos uma associação que cumpra 2 requisitos, nós podemos também ajuizar uma ação civil pública. Primeiro requisito: nossa associação não pode ser uma associação recém-instituída. Ela tem que ter pelo menos 1 ano de registro. Além disso, ela tem que ter entre as suas finalidades a tutela de algum interesse daqueles protegidos pela lei da ação civil pública. Então, eu preciso não só ter uma associação com pelo menos 1 ano de existência, mas ela também tem que ser especificamente direcionada à defesa de um interesse coletivo e não apenas uma associação aleatória que é preocupada com alguma coisa e eu pego essa associação e falo: não, vamos ajuizar uma ação civil pública aqui. Não, ela tem que ser constituída com essa finalidade. Só que percebam que esse requisito da pré-constituição, de pelo menos 1 ano, ele pode ser dispensado pelo juiz quando ele vai analisar a legitimidade ativa. Então, se eu sou uma associação que tem, por exemplo, imagine que eu sou uma associação recém-criada, nós aqui, Turma de Direito Ambiental do Matutino 2021.2. Nós vamos criar uma associação hoje que tem como finalidade a defesa do meio ambiente. Beleza, fizemos isso. Nós, daqui a 1 mês, talvez, nós nos deparemos com um dano ambiental enorme, com uma repercussão em escalas elevadas, com grandes repercussões, e nós optamos por ajuizar uma ação civil pública. A gente pode ajuizar a ação civil pública? A rigor, não. Por que não? Porque nós só temos 1 mês de Constituição.
Só que a lei diz que se o juiz, a depender das características do dano, em especial a dimensão, a característica do dano ou a relevância do bem jurídico a ser protegido, se o juiz entende que ele está diante de um dano que merece realmente a proteção judicial, e eu tenho uma associação que já preenche o requisito B, ele pode dispensar o requisito A. Então, em situações muito específicas, nós apenas com 1 mês, 2 meses de Constituição, poderíamos já nos valer da ação civil pública para defender esses interesses transindividuais e, o que nos interessa agora, interesses que se relacionam com o direito ambiental. Então, a lei da ação civil pública permite que o Ministério Público, Defensoria Pública, a administração pública de maneira geral e privados possam ajuizar a ação com o objetivo dessa defesa coletiva de direitos. A doutrina, pessoal, está aqui embaixo para vocês, chama isso de legitimidade extraordinária, concorrente e disjuntiva. Parece muito esquisito, mas é só um pouco esquisito, não tanto. Por que que essa legitimidade é extraordinária? Porque nós conversamos na aula passada que a legislação processual não permite, em regra, que uma pessoa pleiteie em juízo direitos de outra. Quando eu, Guilherme, ajuizo uma ação para defender, para tutelar um direito meu, isso se chama legitimação ordinária. Existe essa relação perfeita entre titular do direito e a pessoa com legitimidade para agir em juízo. Aqui nós temos uma outra forma de legitimação, que é a extraordinária. Por que extraordinária? Porque aqui eu tenho pessoas diversas com legitimidade para tutelar em juízo, para defender em juízo, direitos que não são seus. Então, se o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública em matéria ambiental, ele está se utilizando da sua legitimidade processual para defender em juízo um direito que não é seu. Não há correspondência entre o autor e o titular do direito, porque o titular do direito não é o Ministério Público. O titular do direito somos nós, é toda a coletividade, algo que a gente tem cansado de falar em termos de direito ambiental. Então, quando alguém busca em juízo defender um direito que não é seu, nós estamos olhando para uma forma de legitimidade extraordinária. Por que que ela é concorrente, pessoal? Porque não é uma legitimidade extraordinária conferida a uma só pessoa. Eu tenho a legitimidade extraordinária distribuída, reconhecida pela lei para várias pessoas, todas essas que estão aqui, nessa tabela. Concorrente por quê? Porque cada uma delas pode ajuizar a ação. Ou seja, pode o Ministério Público, pode o Distrito Federal, pode a associação, não tem problema nenhum. Isso pode se dar de maneira... Eu tenho um rol, eu tenho um leque amplo de legitimados. Eu não tenho uma situação que, por exemplo, é só... apenas o Ministério Público pode ajuizar a CP. Não, falso. Desculpa, Andréia. Andréia, não consegui te ouvir. Aqui para mim tá tudo certo. Pessoal, vocês estão me vendo? Para mim tá normal. Eu tô, professor. Tá me ouvindo, professor? Sim, eu tô ouvindo. Às vezes tá travando um pouco. Pessoal, Andréia, eu consegui te ouvir, talvez seja só a sua conexão, tá? Porque os colegas estão me vendo. Qualquer coisa, tenta sair e entrar. Pessoal, se qualquer hora vocês tiverem alguma dificuldade, me avisa, porque pode ser eu também, tá?
Mas, bom, é concorrente porque eu tenho vários legitimados, não apenas um. E ela é disjuntiva por quê? E esse é o ponto mais complicado. Porque eu não tenho a necessidade de que todos esses legitimados atuem da mesmíssima forma e na mesma ação. Eu posso ter situações que o Ministério Público ajuiza uma ação, a União ajuiza outra ação e uma associação ajuiza uma outra ação. Então, eu posso ter uma situação de várias ações, até diferentes, ou pleiteando coisas distintas, envolvendo esses legitimados. Então, é relativamente incomum, mas é possível que, pelo mesmo dano ambiental, o IBAMA, que é uma autarquia federal, ajuize uma ACP e o Ministério Público também ajuize outra ACP. É evidente que essas ações, em algum momento, terão que ser, se tiverem exatamente o mesmo objeto, elas terão que ter um julgamento conjunto. Mas nada impede que cada um dos legitimados ajuize a sua própria ação. O fato de um legitimado ter ajuizado a sua ação civil pública não impede que o outro também ajuize. Então, essa dinâmica de como se dá esses vários legitimados ativos, ela tem esse nome feio aqui. Mas é basicamente o que a gente tem conversado desde a aula passada. E por que que é assim? Porque para a defesa de interesses coletivos, eu preciso ter uma legitimidade ativa ampla. Eu não posso ter uma legitimidade para propor essas medidas de efetivação de direitos transindividuais em juízo muito restrita, muito limitada, sob pena de tornar ineficaz a solução, a reivindicação desses interesses coletivos. Então, por isso, nós temos 4 grupos de legitimados. Aqui a gente até poderia chamar de um terceiro grupo, só administração pública, e juntar os dois. Eu apenas dividi em direta e indireta, e o único asterisco que eu colocaria em relação aos particulares, porque os particulares precisam observar esses requisitos. A associação, a entidade particular coletiva também, ela tem que observar esses 2 requisitos. Os entes públicos, o Ministério Público, Defensoria e Administração Pública não precisam. E esse nome feio de legitimidade extraordinária, concorrente e disjuntiva quer apenas dizer que esses indivíduos, essas instituições vão atuar em juízo para defender interesses que não são propriamente deles. Existem vários legitimados para isso e cada um pode ajuizar a sua ação. Eles não precisam necessariamente ter uma conjunção, uma convergência própria. Por isso, disjuntiva, de disjunção. Pessoal, a gente falou até agora, então, de inquérito civil, que é algo que apenas o Ministério Público pode utilizar, embora eu tenha vários legitimados ativos. E nós falamos até agora também que o inquérito civil, ele é pensado para que ele chegue no seu ápice, no seu ponto de total instrução, em que se ele efetivamente conseguir reunir, angariar provas de que houve um dano ao meio ambiente ou algum outro interesse coletivo, essa ação será ajuizada. Mas notem, saibam também que esse não é o único desfecho possível para um inquérito civil. Existem situações em que eu posso me valer de outras coisas, ainda que fora do inquérito civil, para resolver a situação de um dano. Então, a própria lei da ação civil pública diz que os órgãos públicos legitimados, percebam, agora não é mais só o Ministério Público, agora todos os órgãos públicos, ou seja, toda essa galera daqui para trás, menos os particulares, eles podem se valer de um negócio chamado de compromisso de ajustamento de conduta. O que isso quer dizer? Em algumas situações, em vez de eu ajuizar uma ação civil pública, pode ser mais interessante que, diante da situação, eu proponha
a celebração de um TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. Antes de eu ir para o judiciário, para uma ação que vai levar anos, sem exagero, ações civis públicas demoram muito tempo para serem julgadas. Em vez de eu fazer isso, eu posso celebrar um acordo, de certa forma, com o poluidor. E falar, olha, poluidor, eu já tenho provas aqui que você fez isso, isso e isso. E se, em vez de eu ajuizar uma ação contra você, a gente celebra um acordo aqui. Você se compromete, por exemplo, a restaurar toda a área que você degradou num prazo de 2 anos, 3 anos, e também se compromete a não exercer nenhuma outra atividade nessa área, que era uma área de APP. Ou você vai reinstituir, vai reflorestar a área de reserva legal na sua propriedade. Isso tudo é possível por meio de um TAC, sem que eu precise ir até o Poder Judiciário, desde que, evidentemente, exista um acordo, que a pessoa tida como poluidora também concorde com isso. Se isso acontece, isso é muito mais benéfico, muito mais interessante, porque é mais rápido, é mais eficiente eu ter esse tipo de atuação de solução consensual do que ter uma atuação que vai exigir que o Poder Judiciário, no rito da ação, nas estruturas ritualísticas de uma ação, com as suas burocracias, reconheça esse direito e depois exige o cumprimento. Então, o TAC ele é bastante utilizado. E percebam que aqui eu não tenho apenas o Ministério Público. O TAC ele pode ser celebrado por qualquer um dos órgãos públicos. Então, os órgãos públicos legitimados também, em vez de ajuizarem uma ação contra o poluidor, eles falam, poluidor, vem aqui, vamos fazer um acordo. Vamos sentar e negociar isso aqui, que vai ser melhor para todo mundo. E o poluidor fala, beleza, tudo bem. Então, isso também é possível. Isso, na prática, no dia a dia, pessoal, é muito, mas muito melhor do que você levar a situação para uma ação civil pública. Então, isso aqui é um instrumento bastante importante nessa tutela, especificamente extrajudicial. Notem que eu não preciso de um juiz aqui. Qualquer órgão público pode ir para o poluidor e falar, olha, poluidor, vamos celebrar esse acordo, vamos resolver isso. Se acontece do poluidor descumprir, aí você vai para o juiz e fala, olha, seu juiz, olha, Poder Judiciário, eu tinha um TAC celebrado que foi descumprido, vou executar o TAC. O juiz fala, beleza, vamos executar. Mas toda a fase de conhecimento, de instrução, a fase postulatória, a instrução, a decisória, eu não preciso disso. Eu troco esses 5 anos de ação por um acordo. Então, isso é bastante interessante. E também interessante, imagine para uma empresa, para uma grande empresa, o que é melhor para ela? Ser demandada em uma ação civil pública, ou isso vai aparecer, a repercussão negativa disso às vezes é muito intensa, isso sempre vai aparecer nas certidões da empresa, ou você celebrar um acordo. Ou se você cumprir o acordo, morreu a situação, tá tudo certo. Então, até essa informalidade, às vezes, é muito interessante também para o poluidor. E uma outra situação também que pode resultar na solução também extrajudicial e consensual do dano ambiental é um outro instrumento que é a recomendação. A recomendação, pessoal, ela é muito utilizada pelo Ministério Público, porque também aqui, embora você tenha a Defensoria Pública também já reconhecendo essa possibilidade, também a doutrina reconheça que outros órgãos públicos podem utilizar a recomendação surge de um instrumento normativo, de uma regulamentação interna do Ministério Público.
Então, ela acaba surgindo dentro do Ministério Público, que acaba sendo muito utilizada pelo Ministério Público, embora aqui eu não tenha essa exclusividade. Na recomendação, a recomendação ela funciona como se fosse uma ameaça, de certa forma. Que em termos mais leigos acaba sendo isso. A recomendação ela é um instrumento em que, vamos colocar aqui, o legitimado ativo, ele percebe uma situação de irregularidade ambiental, de dano ambiental, e ele expede um aviso para o poluidor e fala: poluidor, eu notei aqui que você fez isso de errado. O que você acha de desfazer tudo isso? E de indenizar, talvez, também. Você tem um prazo de 10 dias para dizer se você concorda em fazer tudo isso ou não. Se você não fizer, eu vou ajuizar uma ação civil pública contra você. É basicamente isso. A recomendação, ela funciona mais como um aviso ou como um susto. Ou, às vezes, como uma forma de demonstrar para o poluidor que ele está em uma situação ilícita. Tipo, olha, se você não sabia que isso era errado, a partir de agora você sabe. A partir de agora você está devidamente notificado de que você está sendo investigado e de que isso constitui um ilícito. Pode falar, Marcelo, por favor. Professor, por que não essa recomendação não é a norma e é mais uma alternativa? Eu não entendi. Porque, teoricamente, seria mais correto, então, por parte dos órgãos públicos, né? Primeiro recomendar para depois ajuizar a CP, né? Não faz muito sentido você... Bom, pelo menos na minha visão, né? Pelo que você apresentou aqui, você punir, às vezes, o poluidor, sendo que existe o meio de você recomendar primeiro, né? De você fazer com que ele consiga resolver de forma mais pacífica, né? Possível. Marcela, meu alento é que você e essa geração de alunos mais novos no curso já tem isso na cabeça. Porque o que acontece? A mentalidade das pessoas, ainda mais com mais tempo de direito, é resolver tudo na ação. É assim, não, nunca. O que eu vou resolver isso com fulano? Eu vou ajuizar uma ação, que se vire, dá trabalho para alguém do Ministério Público parar, fazer a recomendação, marcar uma reunião para celebrar um TAC, talvez. Isso é mais trabalhoso, isso demanda mais recursos humanos, mais tempo. Às vezes, a mentalidade que ainda impera entre nós é que tudo tem que ser resolvido na ação. E, assim, isso é muito real. Existem, assim, experiência minha profissional de chegar membros do Ministério Público em alguns gabinetes que tinham dezenas de procedimento e que estava se tentando um acordo que ainda estava em fase de recomendação. Chegou o membro do Ministério Público novo e falou: quer saber? Não estou nem aí com isso aí não, vamos ajuizar a CP em todo mundo. E prum! Para ele ficou lindo. Porque ele tinha um gabinete cheio de procedimentos, existe corregedoria e tal, ele matou todos, tudo resolvido, tudo ajuizado. O número disso, a estatística disso pode até ser boa para ele, mas a situação em si não foi resolvida. Não será resolvida. Então, de fato, assim, a minha perspectiva, na minha experiência profissional, na minha experiência estudando isso já há algum tempo, a primeira coisa que deveria ser buscada é justamente a solução consensual, a solução extrajudicial, para só em última análise você levar, em último caso, você levar isso para o judiciário. A gente vê hoje uma mentalidade que se constrói muito forte nesse sentido. Tem até uma disciplina que eu dei algumas vezes, ela não apareceu mais na grade de vocês, mas talvez eu chegue a dar ela para vocês, que é justamente sobre formas adequadas de solução de conflitos. É justamente sobre pensar a solução de conflito fora da ação judicial. Percebam, existe uma disciplina inteirinha na grade de vocês, só para que durante 6 meses
um professor explique para vocês que vocês não precisam ajuizar a ação o tempo todo, que existem outras formas de resolver conflitos. Só que, assim, repito, isso é muito recente, isso é muito novo. E essa disciplina, inclusive, pessoal, só existe também por conta de uma quase imposição do CNJ. Porque a justiça, às vezes, tenta fazer e estruturar mecanismos e formas de se resolver conflitos fora da ação judicial, mas encontra muita resistência, às vezes. Tem advogado que não quer. Às vezes, por exemplo, pro advogado, pro particular, para ele é muito mais negócio ter um cliente em ação judicial, que ele pode cobrar, sei lá, um valor X, do que um cliente que vai resolver aqui, que ele vai cobrar muito menos. Então, até isso você tem como entrave para se conscientizar os operadores do direito de que você não precisa ajuizar o tempo todo. E, na verdade, hoje a gente tem muito claro que é muito mais efetivo não ajuizar. É muito mais efetivo resolver por outros mecanismos. Pode falar. Estava até fazendo algumas pesquisas aqui, professor, e aí eu acabei achando em alguns blogs de discussão jurídica, a maior parte dos advogados explicando como tirar o cliente dessa situação de ajuizamento de ACP para uma situação de um TAC, entendeu? Então é sempre essa jogada. Tira do ACP e joga no TAC. Como resolver a situação do seu cliente dessa forma, né? Normalmente é o jeito mais fácil, mais rápido. E assim, é uma coisa que você estuda na teoria de solução adequada. É o que se chama de ganha-ganha. Fica bom para todo mundo. No processo judicial, você sempre ele é pensado, ele é estruturado para ter alguém que vai ganhar e alguém que vai perder. Os mecanismos de solução consensual, eles são todos pensados para que sempre tenha uma relação que fica bom para todo mundo, que a gente chama de relação o ganha-ganha, o win-win. Mas assim, o que faz mais sentido hoje é isso. Você está certíssimo, mas tem muita gente que ainda não se atenta para isso. E que ainda acha que para se resolver você tem que ajuizar. Não. ACP, ACP, ACP. Vamos ajuizar, vamos para o judiciário. Vamos brigar na justiça. Não. Dá mais trabalho, às vezes, para o legitimado ativo, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, estruturar isso aqui, sentar, conversar, reunir, chegar a um acordo. Isso pode demandar tempo, muito tempo. Só que, no fim, quando você chega a uma solução, é uma solução que vai ser acordada, é uma solução que vai ser resolvida. Então, é muito mais vantajoso, é muito melhor você ter um TAC do que ter uma ação civil pública. Essa semana, estou trabalhando com uma ação civil pública de 2007. 2007. Que agora está chegando na fase de sentença. E isso, sim, isso não é uma exceção, tá? Isso não é uma coisa inédita. Então, assim, você trabalha com ações civil públicas que tem 10 anos, 12 anos, 6 anos. Isso em primeira instância. Isso em primeira instância. Então, para que você vai... E outra, quando você faz isso, você está recrutando, demandando todo o poder judiciário também. Você vai precisar de um juiz, você vai tumultuar ainda mais o poder judiciário, sendo que é uma situação que você poderia resolver com muito mais facilidade se valendo desses outros mecanismos. Então, sim, eu concordo plenamente com você, Marcelo. E assim, é importante a gente deixar claro que a melhor forma é essa. Eu até coloquei para vocês aqui também, ó, esse trecho de doutrina, falando que a judicialização de situações de lesão ou ameaça de lesão a direitos ambientais deve ser tomada como última ratio, ou seja, a última possibilidade. Olha, não tem como. Esse poluidor não quer resolver, ele diz que ele não vai pagar, ou ele está enrolando, ou ele falou que ele ia fazer um acordo, está enrolando, está descumprindo, vamos ter que ajuizar, não vai ter jeito. Mas percebam esse raciocínio que você colocou. Olha, por que a exceção não é ação civil pública? E, de fato, a exceção é ação civil pública. Mas a gente ainda está num processo de fazer com que os operadores do direito, especialmente os com mais tempo, consigam compreender isso.
E assim, e é importante, pessoal, isso eu discuto, a gente consegue discutir mais na disciplina específica, mas se você para ver o que se tem de vanguarda, o que no direito é uma tendência que sempre vai ter espaço, independentemente de mecanização, de robotização, é esse tipo de situação, é o negociar. Porque fazer uma petição, pessoal, hoje tem alguns instrumentos de inteligência artificial que fazem petição muito mais rápido e muito melhor do que a gente. Sentar a bunda na cadeira e fazer uma petição numa ação, se você só sabe fazer isso, você será substituído por um algoritmo, por um robô. Um robô, não aquele robôzinho do filme, mas um robô em sentido amplo. Fazer petição, tentar escrever, qualquer um faz isso. E de verdade, grandes escritórios já têm programas que fazem petição para eles. Agora, a questão humana, do feeling, do sentado, negociado, discutido, saber até onde dá para ir com aquela pessoa, reunir de novo, isso é algo eminentemente, exclusivamente humano. Isso é algo que nenhuma tecnologia vai conseguir acabar. Então, essas competências humanas são algo que necessariamente estarão no futuro do direito, no futuro da nossa profissão. E não sou eu estou apenas sendo aqui um reprodutor, isso eu tenho ouvido de muita gente com muito mais experiência do que eu falando. Olha, solução consensual de conflitos é o futuro do direito. Qualquer perspectiva que você tenha do direito vai envolver solução consensual de conflitos. Para vocês, isso pode parecer meio óbvio até. Tipo, é claro que é melhor eu resolver conversando, faço um acordo, do que eu ir para ação. Mas, pessoal, a maioria dos operadores do direito ainda não tem essa consciência. É um processo muito intenso que começou no Brasil a partir de 2012, 2013, apenas de fazer com que os operadores do direito tenham essa compreensão de que a solução consensual, ela, no geral, vai ser melhor para todo mundo. Tudo certo até aqui, gente? Fico feliz em saber que vocês já pensam também, já tem esse pensamento mais fácil. E, repito, existe uma disciplina específica só para falar sobre isso, que vocês terão em algum momento da grade de vocês. Mas, bom, pessoal, a gente já falou, então, de inquérito civil, de quem são os legitimados ativos e de que vejam só, eu posso resolver essas questões de lesão ao direito, ao interesse ambiental com uma solução extrajudicial e consensual. E aí eu cito para vocês dois instrumentos possíveis. O TAC é o acordo propriamente dito, e a recomendação. Recomendação é apenas um aviso, é apenas olha, tá aqui, eu estou te avisando que está errado. Você vai corrigir? Você não vai corrigir? E, a depender da resposta que se tem, se pensa nos passos futuros. Mas são mecanismos que buscam a solução consensual e não a solução judicial. Quando você vai para o processo, você vai para alguém vai ganhar, alguém vai perder. E o Poder Judiciário, com toda a sua força, vai impor a decisão dele. Mas imaginem uma situação em que eu não foi possível dar solução consensual ao meu conflito. Eu preciso agora ajuizar a minha ação civil pública. E aí, a lei da ação civil pública, em conjunto com o CDC, vamos trazer uma coisa relativamente diferente do processo privado. Porque quem vai ser o juiz competente para processar essa minha ACP? Eu vou bater na porta de qual vara, de qual juiz e falar, olha, seu juiz, está aqui a ação. Está aqui a ação, eu estou processando o poluidor tal, nós somos uma associação constituída há mais de um ano e temos como finalidade a defesa do meio ambiente. Nós temos sempre que observar, pessoal, o foro do local do dano, ou seja, o juízo, se acontecer um dano em Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
eu vou ajuizar a minha ação na comarca de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Se por algum acaso eu tenho, por um acaso eu tenho um dano que acontece em uma cidade do interior, não na capital, e esse dano ele é tido como de âmbito nacional ou regional, eu não posso ficar na comarca do interior. Eu preciso levar para a comarca da capital ou do DF. Então, deixa eu tentar desenhar para vocês para ficar menos. Então, a minha competência local do dano. Mas imaginem isso aqui é Mato Grosso do Sul, pensem. Aqui está Campo Grande. Para baixo. Mais ou menos. Isso aqui era para ser um C. Se eu tenho um dano que acontece no sul do estado, sei lá, aconteceu em Bela Vista um dano ambiental. E esse dano ambiental, ele está circunscrito, ele está limitado a essa região da comarca de Bela Vista, eu vou ajuizar a minha ação na comarca de Bela Vista. Mas, se eu tenho um dano que acontece em Bela Vista, mas imaginem que esse dano vai se alastrar por cidades vizinhas. Vai chegar em Coronel Sapucaia, vai chegar em Ponta Porã, em Caracol, Naviraí, sei lá, cidades do sul do estado. E não só isso, nós também vamos ter esse dano tendo impactos em outros estados. Se eu tenho um dano com essas proporções, na primeira hipótese, esse é um dano regional, na segunda hipótese, isso é um dano nacional, aí eu não, por mais que ele tenha começado na cidade de Bela Vista, na comarca de Bela Vista, a lei da ação civil pública diz que eu não posso ficar no interior, que eu preciso ir para a capital ou para a capital, basicamente. Então, o CDC diz isso. Isso aqui vocês não precisam saber agora, tá? É para que vocês saibam, se um dia vocês quiserem fazer prova para o Ministério Público, para, sei lá, para servidor, para estagiário, procurador, promotor, vocês têm que saber isso de cor. Mas agora eu só quero que vocês saibam que o CDC dá essa separação entre o que é dano local e os demais tipos de dano. E quando o dano ele tem maior amplitude, eu não posso ficar no interior, eu tenho que ir para a capital. O que eu quero que vocês saibam de verdade é o que está na Lei da Ação Civil Pública. Que ele diz para a gente, a lei diz para a gente que essa competência será funcional. Eu acho que vocês não estudaram o que é competência e suas divisões ainda. Muito possivelmente não. Vocês, no máximo, estão estudando teoria geral do processo. Tendo isso em mente, o que eu quero que vocês A competência, pessoal, ela é um nome técnico, jurídico. Eu levei bastante tempo para me acostumar com ele quando eu comecei a estudar, porque a noção de competência, para quem é leigo, e todo mundo começa a faculdade leigo, tem a ver com capacidade, né? Ou o juiz tal é incompetente. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, nossa, estão xingando o juiz? Assim, não. É apenas quer dizer que o juiz tem atribuição ou não. Local tal, ele pode julgar a causa tal, ou seja, ele é competente para julgar a causa tal. Então, competência nada mais é do que um sinônimo de atribuição, assim, em sentido leigo. Então, o juiz pode, ele tem o papel, ele tem a função de julgar a causa tal?
Isso que é definido pela competência. Vocês vão ver que a competência, vocês vão estudar isso ainda, tá? Só estou falando para que vocês não fiquem perdidos. Vocês vão ver que a competência se divide em duas. Competência e competência relativa. A competência relativa, pessoal, tanto faz. Você pode errar a competência, o juiz ele pode não se reconhecer incompetente, porque essa forma de competência, vamos colocar aqui, ser descumprida não gera nulidade do processo. Apenas um resumo. Existem outras formas que vocês vão estudar e diferenciar uma da outra. Se o juiz pode conhecer de ofício, não pode conhecer de ofício, a forma de arguir, mas não nos interessa isso agora. Então, se eu descumpro uma competência relativa, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Porque imaginem a seguinte situação. Em uma ação de cobrança, uma ação de acidente de trânsito, e era competente o juízo do foro da comarca de Campo Grande, estadual da comarca de Campo Grande. E eu ajuizei essa ação no local numa outra cidade do interior. E eu ajuizei essa ação na comarca de Corumbá. E eu sou autor. A parte ré não falou nada. O juiz de Corumbá não falou nada. Acontece alguma coisa? Não, tá tudo certo. O juiz de Corumbá vai sentenciar, vai decidir e tá tudo tranquilo. Não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Essa é, por exemplo, a competência territorial. A competência que se define pelo lugar. Tá saindo. Então, o critério territorial de competência, ele é relativo, ou seja, tanto faz, tanto fez. Ele não tem uma importância tal que, se desrespeitada, vai ocasionar a nulidade do processo. A competência absoluta, ela já é diferente. Ela vai estar pautada em questões de ordem pública. E se ela for desrespeitada, aqui ficou assim, ó. Aqui não tem essa de, o juiz comeu barriga, ou, não podia. Não, se você errou uma regra de competência absoluta, você perdeu seu processo, ele está nulo. Ele não poderia ter acontecido. Aqui, nós vamos ter algumas outras possibilidades. Algumas outras divisões. Nós temos a competência em razão da matéria. Por exemplo, o que é matéria federal, um juiz estadual não pode decidir. Da mesma forma, o que é estadual, o juiz federal não pode decidir e vice-versa. Não sei ao certo o que eu falei. Mas justiça do trabalho, o que é da justiça do trabalho, em razão da matéria, nenhum outro juiz pode analisar. Justiça eleitoral, justiça militar, a mesma coisa. Essas formas de você distribuir a competência são absolutas. Então, em razão da matéria, é absoluta. Em razão da pessoa, por exemplo, situações de processo criminal em que existe foro por prerrogativa de função. Se o indivíduo tem foro de prerrogativa de função no STJ, no STF, se um juiz de primeiro grau julgar ele, é nulo. Perdeu o processo, sinto muito, não pode haver esse tipo de alteração. E a gente também tem competência funcional.
algumas competências são delimitadas em razão da função de um órgão jurisdicional. Por exemplo, o Tribunal do Júri, na matéria criminal, ele sempre vai ter competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, não pode alguém que não seja o Tribunal do Júri decidir esse tipo de assunto. Então, a competência funcional tem a ver com a etapa do procedimento e quem a lei diz que pode ou não julgar. Por exemplo, quem julga um recurso é um tribunal, quem julga um recurso não é um juiz de primeira instância. Mas essa aqui tem muito a ver com a própria condução do processo. Mas a forma de competência funcional também é absoluta. Pessoal, isso aqui vocês vão estudar, tá? Não se assustem, eu só quero que vocês entendam qual é a pequena polêmica desse artigo da Lei da Ação Civil Pública que eu estou colocando para vocês. Porque notem, o que diz para a gente o artigo 2º da lei? As ações serão propostas no local do dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Ou seja, o que a lei está nos dizendo? Que seria esse tipo de competência aqui, ó. Que é uma competência absoluta. Ou seja, se eu descumpro, eu perdi minha ACP. Se eu ajuizo a ACP no lugar errado, eu perdi. Porque a lei está me dizendo que é uma competência funcional e a competência funcional é absoluta. Só que ela diz para a gente que a competência vai se definir pelo local do dano. Então, o que a lei quis dizer, na verdade, é que nós estamos diante de uma competência territorial, mas que vai ter natureza absoluta. Só que ela se embaralha nos termos, ela não diz isso. Ela inventa uma competência funcional que se define por um lugar. Mas se define por um lugar, tinha que ser territorial e tinha que ser relativa. Então, o que a doutrina diz para a gente? Olha, a lei é esquisita, ela escolheu os termos de maneira inadequada, de maneira atécnica, mas o que ela faz é estabelecer a competência do juiz do local do dano, que vai ter natureza territorial, mas absoluta. Ou seja, que critério eu vou utilizar para definir quem é o juiz competente? O do local do dano. Só que eu não estou diante de uma competência territorial comum, que é relativa. Eu estou diante de uma competência absoluta. Isso que a lei quis dizer quando ela falou em competência funcional. Para não piorar a vida de vocês, saibam que a competência se define pelo local do dano e que essa é uma competência absoluta. Ou seja, se ela for descumprida, o processo vai ser nulo. Resumindo toda essa conversinha que eu passei para vocês, toda essa história. Eu tenho uma competência que se define pelo local do dano e se essa competência não for respeitada, não for cumprida, o processo será nulo. Tudo certo até aqui, pessoal? Tudo certo, professor. Obrigado pelo retorno, Juliana. Então, na sequência, a gente tem um outro momento. A gente fez aula passada, lembra das etapas? Nós falamos em fase postulatória. Então, a fase postulatória tem a ver com essas primeiras questões que a gente está colocando. Depois que alguém ajuiza uma ACP, ajuiza uma ACP no juízo correto, a parte contrária, a parte ré, vai ser citada, vai apresentar a defesa, a gente vai iniciar a fase de instrução do processo. No processo
privado, no processo do CPC, cabe ao autor, a quem ajuiza a ação, demonstrar que o que ele está dizendo é verdade. Na ação civil pública, especificamente na ação civil pública ambiental, esse ônus da prova, ele é invertido. Ou seja, se uma associação, se nós que ajuizamos a ACP, se o Ministério Público, se a Defensoria Pública, se a administração pública, seja direta, seja indireta, diz que você causou um dano, não é o autor da ação civil pública que tem que comprovar que você realizou um dano ambiental. Na verdade, esse ônus da prova, ele é trocado, ele é invertido. Portanto, agora os papéis se invertem e cabe a você, réu, fazer a prova oposta. Você é que tem que demonstrar que você não praticou dano. Olha, seu juiz, tá aqui, ó. Eles disseram que eu pratiquei, que eu causei um dano, mas olha a minha propriedade. Eu fiz uma perícia ambiental lá, eu tô com registro no CAR certinho, tá tudo certo. Foi feita vistoria por uma fiscalização ambiental, foi feita na minha área e não constatou nada. Isso se dá em ações civis públicas em matéria ambiental. Percebam como isso é mais danoso, de certa forma, mais difícil para o réu. Não é o autor que tem que comprovar que ele está certo, que o próprio autor está certo. Sou eu, réu, que tenho que comprovar que eu não estou errado. Eu que tenho que fazer a prova de que o que o autor está dizendo tem fundamento. Mas percebam também que eu não estou diante de uma ação privada, em que o João da Silva está inventando uma história dizendo que o fulano de tal praticou uma calúnia contra ele. Não. São ações em que as próprias instituições com legitimidade ativa para iniciá-las são instituições públicas, que são ocupadas por pessoas com capacidade, com a responsabilidade de fazer, até funcionalmente, até para não responderem, não perderem o emprego, não podem sair por aí inventando coisa. Então, até por isso, nós temos a situação de que, nas ações civis públicas ambientais, o ônus da prova vai ser trocado. Ele vai ser invertido. E a doutrina e a jurisprudência vão elencar que isso é uma decorrência do princípio da precaução. Lembram lá da primeira aula de conteúdo, a gente falou que na precaução eu falo em indúbio pro natura. Na precaução eu não sei se existe dano ou não existe dano. Então, se eu aplico essa mesma lógica para a instrução processual de uma ação civil pública em matéria ambiental, eu digo para o poluidor: olha, poluidor, então me demonstre. Eu não sei ao certo, me demonstre você que o que você está fazendo não gerou dano ambiental. Então, é essa lógica que se faz presente. Mas, repito, isso se faz presente em ACPs em matéria ambiental. E, em algumas situações, isso pode acontecer em matérias afetas, ligadas ao direito do consumidor, tá? Mas isso não é regra. Isso é algo bastante excepcional. Por quê? Porque isso torna a dinâmica processual muito mais difícil para a parte ré, para a parte que responde à ação, para a parte requerida. Então, isso não acontece em toda e qualquer situação processual. Tá? Na ação civil pública por dano ambiental, é invertido o ônus da prova. Em vez do autor provar que ele está certo, sou eu, réu, que tenho que provar que eu não estou errado. Então, é basicamente essa uma diferença muito importante que acontece na instrução de ACPs ambientais. E lembrando da aula passada, a gente falou fase postulatória, fase instrutória e fase de decisão. Fase de prolação de sentença e que vai ocasionar
que vai desaguar na coisa julgada. A lei da ação civil pública fala para a gente especificamente sobre os efeitos da coisa julgada. E ela diz para a gente que o que for decidido em ação civil pública faz coisa julgada erga omnes, que nós falamos que é um jeito pomposo em latim de apenas falar para todas as pessoas. Mas percebam que existe uma contradição aqui. Faz coisa julgada para todas as pessoas, mas não para todas as pessoas. Faz coisa julgada para todas as pessoas, mas apenas nos limites da competência territorial do órgão prolator. Ou seja, se eu estivesse diante de uma ação movida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e julgada por um juiz em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu só teria efeitos limitados a distritos a Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ainda que fosse uma situação de âmbito nacional. Não interessa, só faz coisa julgada nesse limite territorial aqui. O que acontece? Isso sempre foi muito criticado. Inclusive, eu trouxe para vocês a notícia, tem até o link aqui, quem quiser copiar e colar, que o STF já tem maioria para declarar esse trecho que eu coloquei aqui em sublinhado inconstitucional. Então, isso que está escrito aqui, possivelmente nos próximos meses ou anos, vai ser desconsiderado no texto da lei. Ou seja, a sentença faz coisa julgada erga omnes. Pronto. Sem limitações. O que for decidido em uma ação civil pública define a situação em todo o território brasileiro, para todas as pessoas que tenham relação com aquela situação. Dei para vocês um exemplo na aula passada sobre um direito consumerista. O banco tal está cobrando uma taxa abusiva. Se eu limito isso para uma cidade ou para um território, eu estou desperdiçando até um processo judicial. E até criando o que é mais reprovável, uma situação de desigualdade. Porque eu tenho indivíduos em Mato Grosso do Sul que pagam a taxa. Mas em São Paulo, o estado em que houve o julgamento da ação civil pública, ela foi considerada abusiva. E lá ninguém mais paga. Ué, por que isso? Faz sentido? Não, é ilógico. Não faz sentido. Então, nós hoje já caminhamos, inclusive com o reconhecimento da inconstitucionalidade formal, para que isso aqui não seja mais aplicável, para que a situação seja resolvida abrangendo todas as pessoas em todo o território nacional. E aí, nós também falamos de uma outra diferença na aula passada, e agora fica um pouquinho mais clara talvez, que a coisa julgada, ela se opera, e aqui o latim mais uma vez, segundo um eventum probationis, ou seja, só há coisa julgada se a ação foi julgada procedente ou improcedente por uma razão que não seja insuficiência de provas. Agora, se o juiz disse, olha, estou indeferindo o seu pedido, estou julgando improcedente a sua ação por falta de provas, não se opera coisa julgada. Eu posso ter o ajuizamento de uma nova ação igualzinha, mas desde que eu tenha uma prova nova. Então, se algum dos legitimados erra, não instrui direito, se alguns legitimados pisam na bola na hora de demonstrar aquela situação e a ação é julgada improcedente e expressamente por insuficiência de provas, é possível que algum outro legitimado, até o mesmo legitimado, ajuize novamente a ação. Isso é algo muito diferente das ações privadas. Na ação privada, o João contra a Maria, se ele perdeu a ação, tanto faz, tanto fez, meu amigo, se ferrou. Quem mandou não instruir direito? Sinto muito. Mas nas ações coletivas, acontece o que a gente chama de coisa julgada segundo um eventum probationis, ou seja, a coisa julgada
não acontece, ela não se opera, ela não se consolida se a ação for julgada improcedente por insuficiência de provas. Então, 2 pontos. Esse é o primeiro ponto, a coisa julgada abrange todas as pessoas no território brasileiro e não apenas as pessoas que fazem parte da relação processual. Porque se lembrem, aula passada a gente falou, quando surgem as ações coletivas, existem 2 elementos que têm que ser aprimorados em relação à ação privada. Primeiro, legitimidade ativa ampliada. A gente acabou de ver, a nossa lei da ação civil pública faz isso. Segundo elemento, coisa julgada ampliada, e que se faz presente aqui também, lá nos artigos finais da lei da ação civil pública. A gente também tem umas pequenas nuances, pequenas diferenciações que o CDC traz, a depender do direito, se ele é difuso, coletivo ou individual homogêneo. Não quero confundir vocês, mas no CDC existe essa pequena divisão, assim como existe na competência, mas a nossa coisa julgada em direito ambiental, que vai ser, em geral, em direitos difusos, eu vou ter apenas uma repetição no CDC do que está aqui na Lei da Ação Civil Pública. Coisa julgada erga omnes, secundum um evento probationis. Apenas notem que o CDC não incorre no erro de limitar territorialmente alguma coisa. Ele só manda erga omnes e pronto. Então, se eu tenho uma situação de direitos difusos, eu tenho uma coisa julgada erga omnes, a não ser na improcedência por falta de prova. Ou seja, igualzinho tá na lei da ação civil pública. E aí ele vai fazer diferenças para direitos coletivos e individuais homogêneos. Não vou confundir vocês, não precisam se atentar a isso aqui. E, por fim, em relação à ação civil pública, a gente tem aquela última fase, que nós falamos que na ação privada, eu tenho, depois da decisão, a fase de cumprimento de sentença. Ou se eu tenho um título executivo, ou, por exemplo, se eu tenho um acordo, um TAC que não foi cumprido, eu já vou direto para a execução desse TAC. E na relação privada, eu tenho uma correlação entre patrimônio do credor e patrimônio do devedor. Eu vou cobrar em juízo, eu, autor, algo que satisfaça a obrigação que foi imposta ao devedor. Quando nós estamos diante de uma ação coletiva e nós temos uma obrigação de pagar, eu quero que vocês se atentem ao artigo 13. O artigo 11 vai falar que a ação coletiva pode justamente ocasionar a imposição de obrigação de pagar, fazer ou não fazer. O artigo 13 vai falar para a gente que se há condenação em dinheiro, você não paga quem ajuizou a ação. O valor que você tem que pagar, caso você precise pagar a indenização, eles vão para um fundo, que a gente chama de fundo de direitos difusos. Ele é um fundo que vai ser adequadamente gerido, os valores que estão lá, e os valores que estão depositados nesse fundo serão utilizados para defesa de direitos coletivos em sentido amplo. Então, você não tem a reversão daquele valor para o caixa da Defensoria Pública ou da associação que ajuizou uma ação. Não. Todo o valor que for levantado vai para esse fundo, cujos recursos serão destinados à reconstituição dos bens lesados. Então, nesse fundo, eu vou ter uma parte do dinheiro que entra, que vai ser destinada posteriormente a depender da gestão dada para a defesa do meio ambiente, para reflorestamento de áreas, para o fortalecimento de ações de fiscalização, o que for decidido pela gestão do fundo. Então, o valor que eu consigo levantar não vai para a pessoa que está cobrando, vai para um fundo específico. E também existe uma disposição específica que é bem detalhada, pessoal. Isso aqui que, se vocês forem mais para frente pensar em fazer concursos que
ou eu não vou cobrar isso aqui em prova, mas se vocês pensarem em fazer provas que exigem conhecimento mais aprofundado em ação civil pública, em execução e cumprimento de sentença, existe a disposição do artigo 15, que se eu tenho prazo de 60 dias de uma ação condenatória que foi resultado de uma ACP movida por uma associação, e a associação, nesses 60 dias, não busca o cumprimento da sentença, o Ministério Público ou os demais legitimados órgãos públicos vão ter que realizar essa cobrança. Então, se a associação é uma ONG, sei lá, nós aqui da sala que abrimos, que instituímos nossa associação, nós ganhamos a ação, mas nós não iniciamos a fase de cobrança, o Ministério Público ou algum outro legitimado órgão público vai entrar no nosso lugar e iniciar a fase de cobrança do valor que depois vai ser revertido para o FDD. E aí também existe só, pessoal, isso aqui é detalhe do detalhe, não precisa se aventurar nisso agora, mas para que vocês tenham o material completo. Saibam que na dinâmica lá do CDC, se eu tenho uma ação civil pública apenas de interesses individuais coletivos e os valores da condenação não são objeto de cobrança pelos interessados individuais, é possível que, por exemplo, o Ministério Público cobre o valor em sua totalidade e reverta o valor não para as pessoas, mas também para um fundo específico. Isso tem o nome de Fluid Recovery. Se vocês, em algum momento da vida de vocês, ouvirem falar em Fluid Recovery, vocês, eu talvez tenha visto isso em material de direito ambiental, que era aquela aula sobre coisas que eu não conseguia entender tão bem, mas que tinha a ver com o processo coletivo. Mas, pessoal, repito, o artigo 15, eu quero só estar no material de vocês para que vocês tenham um material completo e mais aprofundado. Não gastem energia decorando isso aqui, prazos e etc. Apenas saibam que se eu vou cumprir em proveito do fundo e não da pessoa. E, pessoal, a ação civil pública, ufa, acabou. E além da ACP, eu só queria falar para vocês, sem demorar tanto para não cansá-los, mas da ação popular. A ação popular, acho que quase todos, se não todos, são meus alunos também de Teoria Geral do Direito Constitucional, de TGDC, a gente vai estudar especificamente a ação popular, porque a ação popular é uma ação prevista lá no artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 5º da Constituição nos diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade pública, à moralidade administrativa e, ao meio ambiente. Ou seja, a Constituição Federal nos diz que existe uma coisa chamada ação popular que qualquer cidadão pode utilizar para a defesa do meio ambiente. Então, notem que a minha situação de legitimidade ativa da ACP, que é instituições públicas, associação, desde que preencha requisitos, aqui ela é bem diferente. Aqui, para a ação popular que tutela o meio ambiente, qualquer um de nós aqui, desde que esteja em pleno gozo dos seus direitos eleitorais, pode ajuizar uma ação popular, inclusive sem pagar por isso, desde que não haja com má fé. Então, além da ação civil pública, com todas essas proporções coletivas, também existe uma ação específica que pode ser ajuizada por qualquer pessoa do povo individualmente. Aqui, a legitimidade ativa, em vez dela ser para instituições públicas, ela é garantida a todo e qualquer cidadão brasileiro. O que é um cidadão brasileiro? Pessoal, é qualquer pessoa que tenha condições de votar. Qualquer pessoa que não esteja com seus direitos
políticos suspensos ou perdidos. Isso a gente comprova com o título de eleitor. Então, sempre que vocês ouvirem falar de ação popular, vocês vão ouvir falar, a ação popular é ação que pode ser ajuizada por qualquer cidadão, e ele ou ela vai demonstrar essa situação de cidadão apresentando o seu título de eleitor. Então, você apenas demonstra que você pode votar. Inclusive, a pessoa menor de 18, desde que ela tenha título de eleitor, ela pode ajuizar uma ação popular também. Aqui, o único requisito para você ajuizar uma ação popular: ser eleitor brasileiro e não estar com seus direitos suspensos ou perdidos. Apenas. Você não precisa ser Ministério Público, você não precisa ser Defensoria Pública, você não precisa ser uma associação, você apenas precisa demonstrar que você é eleitor. E se a lei da ação civil pública a ação civil pública é regida por uma lei específica, a lei da ação popular também é regida por uma lei específica, 4717, mas percebam que ela é bem velhinha, que ela é anterior à Constituição, inclusive. Se vocês forem ler a Lei 4717, ela não coloca o meio ambiente como objeto da ação popular. Quem faz isso é a Constituição Federal posteriormente, tá? Então, poxa, mas eu li aqui a Lei da Ação Popular e não achei o objeto meio ambiente. Calma, não está na Lei da Ação Popular, está lá na Constituição Federal. A Constituição Federal que nos diz que a ação popular também tem como objeto a defesa do meio ambiente. Então, uma situação que aconteceu até entre nós, comum. Nós estamos ainda vivendo isso, uma situação sobre alguns chamam de desmatamento. Eu não sei, eu confesso que eu não estou por dentro da questão de maneira adequada, mas existem projetos no Parque dos Poderes, aqui em Campo Grande, de haver uma redução das áreas que são protegidas ali no Parque dos Poderes, de você ter a aprovação de uma lei para reduzir as áreas de proteção, de desmatar uma parte para que você possibilite maior ocupação humana lá. E existem ações em Campo Grande que pessoas incomodadas com isso ajuizaram a ação popular. Falaram, olha, seu juiz, eu sou cidadão, olha aqui meu título de eleitor, e eu estou ajuizando essa ação popular dizendo que é inconstitucional, que é ilegal, um projeto que amplie as áreas de uso do Parque dos Poderes com o desmatamento da área verde que lá se encontra. É possível? É possível. É até uma situação relativamente um bom exemplo de um uso de uma ação popular em defesa do meio ambiente. Porque pode ser que o Ministério Público ou outras instituições talvez não achem adequado ajuizar a ação, ou talvez não tenham ainda colhido elementos suficientes para instruir um procedimento, inquérito civil, no caso do Ministério Público. Então, qualquer cidadão pode. Então, qualquer um de vocês que se depare com uma situação de lesão ao meio ambiente, você pode ajuizar uma ação popular para defender o meio ambiente. Então, notem essa dinâmica. De um lado, a ação civil pública prevê como legitimado ativo aquelas pessoas, instituições públicas e alguns particulares coletivos, as associações. A ação popular te permite também defender o meio ambiente, mas agora ela dá, para ampliar essa legitimidade, ela dá a todo e qualquer cidadão brasileiro essa possibilidade. E percebam que esse é o primeiro instrumento pensado pelo direito brasileiro. Antes da ação civil pública, 21 anos antes da ação civil pública, da lei da ação civil pública, a gente já tinha a lei da ação popular dizendo, olha, qualquer pessoa do povo pode ajuizar a ação para defender interesses coletivos. A Constituição apenas vem e coloca expressamente a defesa do meio ambiente enquanto objeto. E aí, último ponto,
nós temos também, em relação à coisa julgada da ação popular, o mesmo regramento que a gente enxerga na Lei da Ação Civil Pública e também no CDC, que é, mais uma vez, coisa julgada erga omnes e secundum evento probationis, ou seja, coisa julgada vai operar efeitos em todo o território nacional. Não obstante a coisa julgada se estabeleça, eu posso reajuizar a ação caso ela tenha sido julgada improcedente por falta de provas. Aqui, a mesmíssima coisa que nós vimos já na ACP. E aqui no 19, pessoal, uma peculiaridade da ação popular, que ela não vai surtir efeitos, a sentença do fim da ação popular, ela não vai surtir efeitos enquanto não for confirmada pelo tribunal, se ela for julgada improcedente. Então, eu sou cidadão e eu ajuizei uma ação popular contra a situação do Parque dos Poderes. O juiz de primeiro grau falou: você está errado, estou julgando improcedente a sua ação. Enquanto o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o órgão jurisdicional superior, não confirmar essa sentença, a sentença de primeiro grau não vale nada. Isso a gente chama de quando nós temos uma situação que é contrária à administração pública. Em algumas situações ocorre o que a gente chama de recurso necessário ou remessa necessária. Isso vocês vão estudar muito mais para frente em processo civil, tá? Não quero assustar vocês. Mas quando vocês forem estudar isso, lembrem, a gente estudou em ambiental, que na ação popular tem uma coisa que chama remessa necessária invertida. Porque aqui, se eu tenho uma sentença contra o cidadão, essa sentença não vale, a não ser que o tribunal confirme ela. Então, pensem nesse artigo 19 como também um mecanismo de efetivação dos interesses protegidos pela ação popular, no nosso caso, o meio ambiente. Se eu ajuizo uma ação popular e o juiz diz, você está errado, a sentença dele não vale. Só vai valer quando um tribunal confirmar a sentença, se vier a confirmar a sentença. Ufa, tudo certo, pessoal? Tudo bem com vocês? Sobreviveram ao dia de hoje? Sim. Tranquilo. Pessoal, que bom então. Missão cumprida. A gente encerra agora, então, nosso tema de tutela judicial e extrajudicial. Opa, dei uma travada, acho que eu voltei. Do meio ambiente. Então, deixa eu encerrar logo antes que eu caia. Pessoal, é isso, missão cumprida. Aula que vem a gente vai conversar sobre crimes ambientais. E não se esqueçam, a atividade de vocês está com prazo para até amanhã. Vocês têm até o fim do dia de amanhã para fazer. Se você não tem o link, me manda e-mail, me manda o WhatsApp que eu encaminho para você. Não deixe de fazer essa atividade, porque agora, no segundo bimestre, nós temos apenas uma atividade. Não percam, porque a pontuação é expressiva, é importante para compor nota de vocês. E é isso, pessoal. Precisando de mim, sigo à disposição. Um bom resto de semana para vocês. Foi um prazer mais uma vez estar com todos. Um forte abraço, então, até o nosso próximo encontro.